Ok, então agora vamos para a terceira parte desse, na verdade não sei nem se é a terceira, né? Vamos fazer aqui a execução com 3 instâncias, uma local que acessa um cluster remoto por outras 2, tá? Esse tópico é semelhante ao anterior, com a diferença de que os membros do cluster vão rodar remotamente. Então essa é a diferença básica, tá? As instâncias que vão rodar em cluster vão ser executadas dentro de uma máquina virtual. Sendo assim, o primeiro passo que a gente precisa tomar é colocar a VM em execução. A VM estava parada, eu vou subir ela aqui. E vamos abrir o VirtualBox. Vamos iniciar a VM. Ok. E vamos voltar aqui para ver o que ele fala, o que está escrito no tutorial, né? Então aqui está dizendo, logo em seguida, se dentro da máquina virtual a gente já tiver o diretório do lab instalado, nós vamos apagar esse diretório. Como a gente não chegou a fazer ainda, a VM toca uma musiquinha lá que ela sobe, né? Como a gente não chegou ainda a fazer a instalação desse lab dentro da VM, a gente vai pular esse primeiro passo aqui. Isso aqui seria útil se a gente já tivesse feito a instalação. Mas a primeira coisa que nós vamos fazer então vai ser instalar remotamente todo o conteúdo do lab e as ferramentas que são necessárias para executá-lo dentro da máquina virtual. Para isso eu criei um script chamado instalar remoto. É esse cara aqui. Então eu vou copiar esse cara. Vou abrir o shell novamente, porque eu tinha fechado, e vou mudar para o diretório do lab. Assim, esse lab que eu digitei sozinho, ele é um alias. Se você for ver aqui, alias lab igual a cd lab home. Vou mudar para o diretório de exemplos e vou então mandar fazer a instalação do ambiente remoto. Instalar remoto. O que esse instalar remoto vai fazer? Para que não seja necessário eu fazer o download de todas as bibliotecas que são utilizadas pelo Maven lá dentro do ambiente remoto, eu estou copiando elas do meu ambiente local, que no caso aqui, que no caso é o meu host, né? A máquina que eu estou rodando aqui o caso é o Mac. Vou copiar tudo que está dentro do diretório M2 repository desse Mac e jogar lá para dentro do ambiente remoto, que no caso é um Ubuntu. E eu vou fazer também a mesma coisa para o diretório instaladores, que é baixado quando a gente faz a instalação das ferramentas, tá? Se você quiser ver, olha lá, agora ele está copiando aqui, está copiando os instaladores. Na verdade, estou copiando o JBoss 5 aqui, porque este mesmo lab, eu estou executando esse lab também em outro ambiente, onde eu estou trabalhando com o JBoss 5. Então, você pode ver, o lab ele funciona com o JBoss 5 ou 6, não interessa. Você pode trabalhar com ele da mesma forma, tá bom? E por fim ele copia, né? Ele copia o diretório de exemplos e manda fazer a instalação das ferramentas, tudo lá de maneira remota. O script que faz isso, esse instalar remoto, você pode visualizá-lo a partir do diretório do lab, dentro do diretório bin barra instalar remoto.sh. Então ele faz várias coisas, né? Ele copia lá o conteúdo do diretório .m2 através de um tar e faz um pipe através lá para o SSH, né? Para copiar. A mesma coisa ele faz para os instaladores, chama um script chamado atualizar remoto. Esse atualizar remoto é um script interessante também que eu utilizei, que eu criei para poder fazer o sincronismo. Vamos supor que eu atualize algum código-fonte na máquina host. Se eu quiser atualizar esse código-fonte remotamente, eu chamo esse atualizar remoto. Aí no caso ele vai trabalhar com rsync para poder fazer isso. Tá? E por fim ele faz lá, depois que ele tiver feito toda a instalação, jogar todos os arquivos que são necessários lá para a máquina remota, eu mando ele fazer a instalação de tudo novamente, correto? Só que agora eu utilizo uma variável de ambiente chamada baixa instaladores igual a false, porque ele não precisa ficar indo até a internet para poder fazer novamente
o download das ferramentas que são necessárias. Ok, então isso daí é o suficiente, né, para que ele possa fazer a instalação do ambiente. Você quer ver como é que ficou depois de feita a instalação? Vou acessar aqui a máquina remota agora, aluno@curso lá do servidor. Beleza? Então acessei a máquina remota, você pode verificar que agora eu tenho um diretório .m2, certo? Criado, isso não existia. E dentro do diretório, e eu também tenho o diretório labs, onde existe agora o lab cluster, criado agora às 14h45, né? Você pode ver que são 14h47, que acabou de ser criado esse diretório do lab, correto? Bom, o que eu preciso fazer então? Agora eu vou fazer a construção do exemplo, né, com um parâmetro diferente chamado deploy cluster remoto. Isso vai modificar, vai fazer com que o script saiba que o cluster não está mais local, e sim remoto. E quando um cluster é remoto, eu preciso fazer uma série de atividades, como por exemplo, eu não vou mais fazer uma cópia de um arquivo que está local para um outro diretório dessa mesma máquina, e sim eu vou ter que fazer uma cópia remota, né? No caso seria um SCP, por exemplo. Da mesma forma, eu não vou mais utilizar o servidor de nomes para a aplicação web, não vai mais utilizar um servidor de nomes que esteja rodando localmente, e sim remotamente. Então essas coisas vão mudar pelo fato do cluster ser remoto. Então eu vou copiar esse comando e colar aqui. Ah, não é aqui, é nesse primeiro shell. Beleza. Então vamos dar um Ctrl L aqui para limpar a tela e vamos fazer o build. Muito bem, está refazendo aqui o build da aplicação, copiando as bibliotecas. Essa cópia de bibliotecas aqui, ela é uma cópia remota, né? Você pode observar pelo log, eu vou até expandir isso aqui para mostrar o resultado da execução. Então, na hora que ele terminar de executar aqui, olha só, está fazendo ainda o build. Então, quando ele fez, por exemplo, a implantação do componente contador, ele copiou remotamente esse conjunto de bibliotecas aqui. Ele copiou calculador API, contador MPL e jogou aonde? Onde que ele copiou isso? Ele copiou lá dentro do aluno, curso lá de servidor, lab cluster, ferramentas JBoss N1lib, tá vendo? Então isso acontece também para o componente JB. Só que no componente JB ele vai fazer a cópia para o diretório deploy e não como as bibliotecas, né, para o diretório lib, correto? Depois que ele faz essa mudança, né, ele faz essa cópia, como eu tenho dois nós no cluster, eu preciso sincronizar um com o outro. Aí eu chamo um comando que eu criei aqui, que utiliza o rsync, chamado sincronizar cluster, que faz isso para mim. Tá? Ele faz a cópia do que está no nó 1 para o nó 2 através do rsync. Beleza? Só que de maneira remota. Então, evoluindo agora, vamos ver para onde que a gente vai. Ah, sim, agora eu tenho que rodar o primeiro nó do cluster. Então, o primeiro nó do cluster não, a aplicação web, né? A aplicação web foi implantada localmente. O que eu vou fazer? Vou rodar a instância local inicialmente. Então, log default, olha lá. Então, vamos verificar aqui a aplicação web sendo executada. Bom, se eu subir de novo, então, se eu refizer o teste da aplicação sem que o cluster esteja ativo, a gente vai obter um erro já conhecido durante a execução do tópico anterior, que é aquele erro onde ele fala que não conseguiu se comunicar com os nós do cluster. Tá? Então, se eu vier aqui, por exemplo, abrir a porta, abrir aqui o browser em localhost, porta 8080, /contador, né? Localhost, porta 8080 /contador, e clicar aqui para ver o valor. Como não tem nenhum membro no cluster que esteja ativo, ele vai me avisar, opa, olha lá, não consegui me comunicar com o curso lá de servidor na porta 1200,
nem com o curso lá do servidor na porta 1300, que são os dois membros do cluster. Ele não conseguiu fazer isso. Então, o que vai ser feito então? Eu preciso subir um dos membros, pelo menos um dos membros lá dentro do cluster, de maneira remota. Então eu vou fazer isso aqui. Eu estou na máquina remota agora, certo? Você pode ver que depois que foi feita a instalação, eu tenho no meu bash RC do Linux, ele já faz o carregamento do arquivo de ambiente e agora eu posso simplesmente executar aqui run n1. Então vamos ver o log n1. Então tá lá. Vamos ver. Quando o log avisar para a gente que o servidor está ativo, a gente pode voltar então para a tela de execução da instância web e refazer lá dentro do browser, né, a chamada ao clique aqui para ver o valor, né, que é esse cara aqui. Ó. Então, clique para ver o valor. Vamos deixar o nó subir. Observe que o nó agora está remoto, está dentro da máquina aluno@curso lá de servidor. Ou seja, está dentro do home do aluno, certo? Na máquina curso lá de servidor. Então tá bom. Ele está subindo o cluster. Agora as coisas estão um pouco mais lentas, porque eu estou carregando um JBoss dentro de uma VM, né? Mas ele está fazendo a implantação aqui. Você pode observar que ele implantou o componente calculadora, implantou o componente contador e disse aqui, ó, a instância subiu. Tá ok. Então vamos fazer aqui a chamada novamente. Clique para ver o valor. Agora ele tem que fazer a comunicação com a máquina remota, que é o curso lá do servidor. As coisas têm que funcionar. Olha lá. Então, funcionou. Certo? Vamos fazer aqui diversas chamadas. Olha lá. Enquanto eu estou fazendo a chamada, o contador está sendo incrementado ali. Agora eu vou subir o nó 2. Então, eu vou abrir uma outra tela. ssh_aluno@curso lá do servidor. Beleza. E vamos rodar aqui run n2. Vamos ver o log n2. Ok. Você pode observar que depois que um membro encontrar o outro, assim como no primeiro momento, lá no vídeo anterior, a gente vai ter também uma instância dizendo que ó, encontrei a segunda. Então agora você está trabalhando em cluster de maneira bem tranquila. Aí. Então deixa ele subir. Deixa ele subir. Depois o que nós vamos fazer é encerrar as duas instâncias, só que eu vou encerrar elas a partir do host e não a partir da máquina virtual. Vocês vão ver como é que funciona isso. O que eu poderia fazer para fazer esse tipo de coisa? Olha lá, então agora tem dois membros no cluster. Ótimo. Subiu. A segunda instância está no ar. Subiu a segunda instância, eu posso repetir aqui, ó, clique para ver o valor. Então, você pode ver que agora, ó, estou fazendo requisições. Vamos ver. A minha máquina está lenta porque ela só dispõe de 4 GB de memória. Agora eu falei para vocês, ó, e eu estou gravando vídeo, estou executando uma máquina virtual, estou executando duas instâncias dentro dessa máquina virtual, uma instância fora, haja memória, né? Opa, mesmo assim deu uma falha aqui, ó. Deu uma falha. Ok, vamos ver o que pode ter acontecido. Vamos ver o que pode ter acontecido. Só que para não perder o vídeo no YouTube, eu vou parar esse e começar outro. Então vamos lá. Stop.